A verdade finalmente veio à tona. As revelações bombásticas feitas por Alexandre Garcia confirmam aquilo que milhões de brasileiros já desconfiavam. As eleições de 2022 não passaram de uma gigantesca armação. Se a grande mídia tivesse compromisso com a verdade, estaria mostrando esses fatos sem parar dia e noite, até que Alexandre de Moraes e o STF fossem obrigados a dar explicações. Mas como eles se calam, cabe a nós mostrar ao mundo que o Brasil já não é mais uma democracia, e sim um país sequestrado por impostores que tomaram o poder à força. A luta agora é clara. O povo de bem contra esse consórcio corrupto que tenta nos calar. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender cada detalhe dessa denúncia explosiva que eles querem esconder de você. E antes de seguir, quero te agradecer pela sua presença, desejar um dia abençoado e pedir: deixe o seu like, comente e compartilhe para que essa verdade ecoe entre todos os patriotas. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Que o Eduardo Talhaferro, o chefe daquele comitê do TSE de combate à desinformação, estava no seu terceiro depoimento hoje no Congresso Nacional, mais exatamente numa subcomissão da Comissão de Comunicações, uma subcomissão de combate à censura. E ele lá explicou que, sob a orientação, as ordens severas e exigindo rapidez do ministro Moraes, trabalhavam lá dentro um trabalho muito cansativo para fazer um mutirão contra a direita nas eleições, né? Aí ele cita as pessoas que estão trabalhando e, por acaso, tem um que ontem perdeu o visto americano, o José Levi do Amaral Júnior, até eu citei ontem, porque ele trabalhou no governo Bolsonaro, trabalhou com Paulo Guedes, trabalhou antes no governo Temer com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que o levou como secretário-geral do TSE. Está citado como um dos artífices dessa perseguição à direita, né? E aí, vejam só, lá na Comissão de Combate à Censura, por que eu estou falando? O que Talhaferro tocou nesse assunto, nesse mutirão, lá no TSE. O relator foi o ministro Benedito Gonçalves, o que ontem perdeu o visto, o do missão dada, missão cumprida, que se censurou. Até o fim da eleição, até que terminasse a eleição, a Brasil Paralelo não podia publicar o documentário sobre quem mandou matar Bolsonaro. Também pegou a Foco no Brasil, Folha Política, decisão do TSE. Quantos anos depois? De 67, 33, mais 25, 58 anos depois. Não, 58 não, menos do que isso, porque foi na última eleição, na eleição de 22, portanto, 65 anos depois. No governo militar, publicava a reportagem denunciando a censura. Aqui não pôde. Mas esse senhor, que é o bastião da defesa da liberdade, pune a esposa de Alexandre de Moraes como se eventuais delitos praticados por o marido atingem a esposa. Ora, isto é de uma hediondez, é inaceitável, e me admira que brasileiros aplaudam esse tipo de comportamento. Coppola, a medida é contra a esposa de Moraes. É uma medida justa ou excessiva? Pois é. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. São medidas como bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Ou seja, em certo sentido, Alexandre de Moraes
prova do seu próprio veneno e experimenta na pele a chamada lei do retorno. Mas saindo aqui do campo kármico, enveredando pelo aspecto jurídico da coisa, as sanções Magnitsky, pela sua natureza, se estendem a todos aqueles que fornecem apoio material a indivíduos previamente sancionados, como é o caso do ministro. Portanto, se a esposa de Alexandre de Moraes foi identificada pelas autoridades americanas como alguém que viabiliza financeiramente ou de alguma outra forma as alegadas violações aos direitos humanos perpetradas pelo ministro, segundo o entendimento do governo dos Estados Unidos, então ela se enquadra no rol de potenciais sancionados e, nesse caso, tecnicamente, não há que se falar em excesso na aplicação da lei. Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos pensados da nota do ilustre ministro em reação a essa sanção contra a sua esposa. Aspas para o senhor Alexandre de Moraes. A lamentável aplicação da lei Magnitsky contra minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais, como também violenta a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Na verdade, a lei Magnitsky serve justamente para punir autoridades estrangeiras que, eventualmente, violem direitos fundamentais, como é a liberdade de expressão, como é o devido processo legal. Então, pegando aqui as palavras do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais, fecha aspas. E com toda a vênia, ao contrário do que sinaliza a nota do ministro, a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição americana e, obviamente, para aqueles que desejam participar do sistema financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, a Magnitsky não invade a soberania nacional, que não pode ser confundida com os interesses e as ações individuais do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o ministro não é a manifestação encarnada da justiça brasileira, mas apenas uma autoridade investida temporariamente de poder jurisdicional. Infelizmente, Alexandre de Moraes manchou o judiciário brasileiro. Ele é uma vergonha nacional. E a imprensa também está colaborando com isso. Não é só culpa de Alexandre de Moraes. É uma imprensa que deveria narrar a verdade. Existe verdade e existe mentiras dos dois lados, e nós sabemos, tanto de um polo político quanto do outro. Porém, a imprensa, hoje, ela só narra fatos de um lado. Ela escolheu um lado. Ela escolheu o lado de Alexandre de Moraes. Então, hoje, a imprensa ela trabalha para Alexandre de Moraes. Vejamos uma coisa muito interessante que aconteceu, inclusive, comigo. No dia 8 de maio de 2022, eu fui vítima de uma emboscada, no qual houve um disparo de arma de fogo, falaram-se em violência doméstica, teve emissora que falou que eu joguei gasolina nas minhas filhas para tentar matar as minhas filhas. Um absurdo, manipulado por Alexandre de Moraes, fui condenado em primeira instância sem qualquer tipo de prova. A imprensa divulgou isso em massa. Até hoje, quando se fala em Eduardo Talhaferro pela imprensa, ela narra o fato atual, mas lá no rodapé, lá embaixo, ela volta ao dia 8 de maio de 2023. Eduardo Talhaferro foi exonerado por violência doméstica e disparo de arma de fogo, muitas vezes dizendo que eu atirei na minha ex-mulher. Porém, essa mesma imprensa que destruiu naquele momento a minha imagem e continua tentando destruir, sequer divulgou que eu fui absolvido por unanimidade.